Olá pessoal, vamos à nossa aula sobre função quadrática. Lembrando sempre que nós estamos trabalhando em nível básico, né? Aqui o que a gente está tendo é um resumão, né, de algumas definições e propriedades, né? Essa aula não substitui, né, os seus estudos, uma pesquisa mais aprofundada, principalmente focado nas demonstrações, né, e na justificativa das definições. Né. Aqui o nosso propósito principal é relembrar, né, o conteúdo e garantir que você tenha um subsídio, né, um embasamento do que deve ser estudado com mais profundidade, né? E também, obviamente, né, a resolução de exercício para afirmar o conhecimento ela é sempre muito importante, né? Dito isso, vamos lá, vamos falar sobre função quadrática. Bem, nós já vimos nos vídeos anteriores, né, a nossa definição de função, né, e nós apresentamos que o que diferencia a qualificação dos diferentes tipos de função que a gente aborda, né, está situada basicamente na lei de formação, né, e a partir daí nós destrinchamos as propriedades, né, que são derivadas dessa definição, né. Então vamos lá. A função quadrática, né, nós vamos definir aqui como sendo uma função de reais em reais. O que significa isso? Que o meu domínio, né, vai estar no campo dentro do conjunto dos números reais e o meu contradomínio também será o conjunto dos números reais, né? Então uma função quadrática é aquela que associa o x a uma imagem f de x, né, definida por um polinômio de segundo grau, né? Bem, então f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. O que eu estou dizendo é que a imagem da minha função, ou seja, a associação do contradomínio aos elementos do domínio, ela se dá de acordo com esse polinômio de segundo grau. Obviamente, né, a, b e c são coeficientes numéricos, né, também pertencentes ao conjunto dos números reais, com o a diferente de zero, né. É importante cravar essa informação, porque se o a for nulo, né, se eu não tiver, né, esse valor, o que é que me sobra? Uma função afim, né? Então, para garantir, né, que eu estou falando de uma função quadrática, que o grau do polinômio é 2, tá, é necessário que exista um coeficiente a diferente de zero, ok? Não. A mesma restrição eu não tenho para os outros dois coeficientes, porque mesmo que b seja zero, c seja zero ou os dois, permanece a minha variável ao quadrado, que continua caracterizando que esse polinômio é de segundo grau, certo? Então a partir daí eu posso ter bem caracterizado o que é uma função quadrática, ok? Beleza então, né? Então vamos agora, né, ver o que é que diferencia a função quadrática da função afim, né, e quais são as propriedades que são características desse tipo de função. Então vamos lá, começando, né, pelo gráfico da função quadrática. O gráfico da função quadrática ele é uma parábola, tá? Bem, aqui nós não vamos dar uma definição científica de parábola, né? Eu não vou nem falar de seção cônica, né? Nem vou falar de foco, né? E que definir como sendo pontos equidistantes a uma reta suporte. Não, nada disso, né? Nós vamos ter um entendimento coloquial do que é uma parábola, né? Que é essa curva que nós apresentamos aqui, tá? Como quando você joga uma bola de basquete, ó, a parábola, a bola sobe e depois desce, tá? Simples assim, visualmente essa compreensão já é o suficiente para a gente, que você observe, né, e saiba o que é uma parábola. Bem, com relação à nossa parábola, ela pode se apresentar de duas maneiras no plano cartesiano, né? Eu posso ter essa formulação aqui, que é a concavidade da parábola voltada para baixo.
tá? Ou eu posso ter a concavidade da parábola voltada para cima. A concavidade é a parte interna da parábola, certo? Então aqui a minha concavidade está voltada para baixo, aqui a concavidade está voltada para cima, tá? Então essa é a cara do gráfico de uma função quadrática definida a partir de um polinômio de segundo grau, tá? Bem, e nessa curva nós identificamos que tem, né, a possibilidade de alguns elementos, né, e vamos discutir as suas variações, tá? Da maneira que eu coloquei aqui, é uma maneira mais completa, digamos assim, tá? Porque eu posso ter, e nós verificaremos mais adiante, uma, duas ou nenhuma raiz, né, proveniente dessa função, tá? No caso aqui eu coloquei para que eu explore as máximas possibilidades gráficas, né, e as exceções nós vamos ver a seguir, ok? Então vamos lá. Bem, observe o seguinte: o que é a raiz de uma função? Eu já vi que a raiz da função, né, é o valor do domínio cuja imagem é zero, ou seja, é aquele x cujo f de x é igual a zero. Tá? Isso é a raiz. Graficamente, né, essa raiz vai estar na interseção, né, do gráfico com o eixo das abscissas, ou seja, vai estar em cima do eixo x, já que a imagem dela é zero. Então aqui, ó, graficamente eu sei que bem aqui eu encontro as raízes dessa função. Vou chamar isso daqui de x', e esses seriam um x duas linhas, a primeira e a segunda raiz. Tá? É importante que a gente observe que no gráfico da parábola, o ponto de interseção com o eixo das ordenadas, ela se dá, né, no valor de y igual ao coeficiente c. Né? Ou seja, esse ponto bem aqui é o ponto onde x é igual a zero, y é igual a c. Tá? Bem, independente se a concavidade da parábola está voltada para baixo ou para cima, vai ocorrer a mesma coisa. Tá? Então, esse ponto bem aqui, quem é? É o valor do coeficiente c. Né? É o ponto 0 e c. Aqui, nós temos as raízes x' e x duas linhas. Ok? Tranquilo até aí? Relembrando? Recapitulando para que a gente possa passar adiante o que é que nós vimos até agora. Função quadrática. Uma função de reais em reais, tá? Com domínio e contradomínio no conjunto dos números reais, tá? Definida com a lei de formação, né, que é um polinômio de segundo grau. Ok? Sendo que o coeficiente a, aquele coeficiente que está multiplicando a variável ao quadrado, não pode ser zero. O gráfico da função quadrática é uma parábola, que pode ter a concavidade voltada para baixo ou voltada para cima. Tá? E nós já vimos inicialmente a localização das raízes, que é a interseção do gráfico com o eixo x, e a interseção do gráfico com o eixo y, né, corresponde ao nosso coeficiente c. Ok? Então vamos virar a página. Bem, nós vimos que a localização das raízes da função quadrática, né, estão na interseção do gráfico com o eixo das abscissas, com o eixo x. Tá? Então nós vamos ver agora como nós calculamos as raízes da função. Tem alguns métodos, né? Nós não vamos abordar todas as possibilidades, mas vamos falar do que é mais básico. Né? Primeiro, né, vamos verificar que eu tenho duas possibilidades para uma função quadrática. Né? Eu posso ter uma função completa, que é aquela função que eu possuo o valor numérico diferente de zero para todos os coeficientes, ou eu posso ter incompleta. Tá? Então vamos ver essas duas possibilidades. Primeiro, a função quadrática incompleta, ela pode ser de duas formas.
Primeira forma da função incompleta é quando eu tenho, e isso não é uma ordem, né? A primeira que eu escolhi falar agora, mas poderia ser, né? Eu vou dizer quando ela tem o b igual a zero. Se ela tem o b igual a zero, ela vai ser do tipo f de x igual a ax ao quadrado mais c. Tá? Então, como é que ela vai se comportar? Bem, lembrando que a raiz é aquele valor cujo f de x é igual a zero, ou seja, aquele valor que tem a imagem igual a zero. Isso é uma raiz. Tá? Assim, e a função quadrática, ela pode ter uma, duas ou nenhuma raiz, certo? Alguns livros dizem assim, que ela pode ter duas raízes distintas, duas raízes iguais ou nenhuma raiz. Né? Duas raízes iguais ou dizer que é uma só, fica a critério. Tá? Uma raiz dupla, é assim definida. Tá bom? Então, quando eu disser que ela só tem uma raiz, entenda que eu estou dizendo duas raízes iguais ou uma raiz dupla que dá no mesmo. Mas vamos lá. Tá? Então, nesse caso, quando ela é desse tipo, né, eu resolvo a x ao quadrado mais c igual a zero. Portanto, a x ao quadrado é igual a menos c. Ok? Ah, tá. Só lembrando. Por que eu fiz igual a zero? Porque se eu quero calcular uma raiz, então a imagem tem que ser zero. O f de x é igual a zero. Portanto, x ao quadrado é igual a menos c sobre a. E agora vai num lembrete, né? Quando eu tenho um valor elevado ao quadrado, né, ele pode ser oriundo de um número negativo ou um número positivo. Né? Veja por quê. Olha, menos 2 elevado ao quadrado é igual a 4. 2 elevado ao quadrado também é igual a 4. Como eu não posso supor, né, de onde é a procedência do meu 4, se ele era positivo ou negativo ao ser elevado ao quadrado, então eu digo que x ele é igual a mais ou menos a raiz de menos c sobre a. Tá? Bem, isso aqui vai ser a minha raiz, então observe o seguinte. Se aqui eu tenho mais ou menos, como se caracteriza uma raiz da função incompleta desse tipo? Então, necessariamente nesse caso, eu terei o quê? Eu terei duas raízes simétricas, que quer dizer que tem o valor em módulo parecido, perdão, o valor em módulo é o mesmo, só que um é positivo, o outro é negativo, certo? Vamos ilustrar isso daqui, né, com um exemplo numérico. Então, se eu tenho f de x igual a, vejamos, 2x ao quadrado menos 16 menos 8. Só uma observação, né? Nós discutimos que eu posso ter nenhuma raiz, eu posso não ter raízes, tá? Então, nesse caso, observe o seguinte, eu só vou ter uma raiz positiva e uma raiz negativa caso esse menos c sobre a resulte num número positivo, certo? Se ele for negativo, eu vou sair do campo dos números reais para os números complexos, então eu simplesmente pare de olha, não existem raízes reais, tá? Então vamos lá. Como é que eu resolvo? Eu faço 2x ao quadrado menos 8 igual a zero. Portanto, 2x ao quadrado igual a 8. X ao quadrado é igual a 8 dividido por 2. X ao quadrado é igual a 4. Portanto, o x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4. X é igual a mais ou menos 2. Tá? Então, observe o seguinte, eu tenho duas raízes aqui. Eu tenho um x' igual a menos 2
e um x duas linhas igual a 2. Ou vice-versa, né? Eu tenho um valor negativo e outro positivo. Então eu tenho duas raízes simétricas. Ok? Bem, eu não vou refazer o cálculo, mas você observa facilmente que se aqui fosse 2x² mais 8, tá? Não resultaria em nenhuma raiz real. Por quê? Porque ao passar para cá ele seria menos 8, observe, quando chegasse bem aqui eu teria que calcular a raiz quadrada de menos 4. Tá? Raiz quadrada de menos 4 não está no domínio dos números reais, portanto não haveriam raízes reais, certo? Mas no caso, como nós não colocamos, nós colocamos menos 8, então aqui são essas as duas raízes. Tá? Vamos ao segundo tipo. Então vamos lá. A segunda forma que pode se apresentar a função quadrática ainda de maneira incompleta é se eu tiver o coeficiente c igual a zero. Tá? Pois bem, se eu tenho o coeficiente c igual a zero, ela será do tipo f de x igual a ax² mais bx. Certo? Bem, de que maneira isso acontece? Eu também vou igualar a zero, porque se eu estou calculando raiz, a imagem é zero, para poder passar pelo eixo das abscissas, da interseção. E essa resolução é bem tranquila. Eu só gostaria de lembrar o seguinte: o que é ax²? É a que multiplica x vezes x. Então aqui eu posso colocar o x em evidência. Vai ficar x vezes ax mais b igual a zero. Tá? Bem, observe o seguinte: eu tenho uma multiplicação que deu zero. Bem, se a multiplicação deu zero, significa dizer o quê? Significa dizer que ou esse termo, ou esse, ou ambos é igual a zero. Então, como eu verifico todas as possibilidades, primeiro, eu posso assumir que esse x seja igual a zero. Se x for igual a zero, isso aqui de fato vai ser zero, pronto. Achei uma raiz. Qual é a segunda possibilidade disso aqui zerar? É caso ax mais b seja igual a zero. Portanto, ax vai ser igual a menos b, x vai ser igual a menos b sobre a. Pronto, essa seria a segunda raiz. Certo? Então, numa desse tipo, vamos ver aqui um exemplo. F de x igual a 2x² menos 18x. 2x² menos 18x vai ser bem tranquilo. Bem, se nós fizermos 2x² menos 18x igual a zero, colocando o x em evidência, olha, eu poderia colocar o 2 também, mas bora com calma, vamos colocar só o x em evidência. Colocando o x em evidência, eu tenho o quê? Vezes 2x menos 18 igual a zero. Então, de novo, a minha primeira raiz é igual a zero. Observem que, quando ela é desse tipo, eu sempre vou ter uma raiz igual a zero. E observem que, pela definição, é óbvio que isso aqui acontece, porque se o x for igual a zero, isso aqui vai zerar. Ok? E eu vou ter uma segunda raiz distinta, se houver essa segunda raiz. Então, 2x menos 18 igual a zero, 2x igual a 18, x é igual a 18 sobre 2, portanto, x é igual a 9. Essa seria a minha segunda raiz. Ok. Com relação à função incompleta, ainda tem mais um caso, que é quando tanto b quanto o c
forem nulos, né? Mas esse é tão óbvio que só pode ter raiz nula, né? Que eu deixo para que vocês, né, observem, né? E caso, né, isso não fique muito claro, e aí me enviem as dúvidas, né? Mas vamos trabalhar agora com a hipótese da função quadrática estar completa, ou seja, os coeficientes a, b e c diferentes de zero. O que interessa nesse método que a gente vai estudar é, ele vai servir para completa, né? Como também serve para a resolução daquelas incompletas, ou seja, a incompleta você resolve como a gente viu, ou se quiser aplicar direto a fórmula resolutiva, né? Aplique direto a fórmula resolutiva, tá? Aqui a gente vai tratar de apresentar a fórmula e vamos para a resolução de exercício no próximo vídeo, né, dedicado a isso, né, para que a gente não confunda muitas estações. Então vamos lá. A fórmula resolutiva, mais uma vez dizendo que nós não temos espaço para demonstração, né, mas que você pode desenvolver, por exemplo, a partir do método de completar quadrados, é uma maneira de apresentar aqui a demonstração da fórmula resolutiva, né? Então, relembrando que você já viu várias vezes, para calcular as raízes de uma equação, caso haja, né, completa, nós vamos utilizar a seguinte relação: x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Essa é a fórmula resolutiva, aonde esse delta, que é o discriminante, né, é calculado sempre como sendo b ao quadrado menos 4ac. Ok? A fórmula resolutiva é muito comum, né, a gente vê aqui no Brasil ela ser chamada de fórmula de Bhaskara, no que pese que não tem a menor, né, associação científica do Bhaskara, que inclusive tem uma contribuição importante no método de completar quadrado, mas com o estabelecimento dessa fórmula. Mas se você quiser chamar de fórmula de Bhaskara, fórmula resolutiva, fórmula de calcular raízes, né, contanto que saiba usar, né, já é o suficiente. Então isso aqui é uma formulazinha, nós vamos aplicar a utilização dela na aula do exercício propriamente dito. Aqui nós vamos finalizar só apresentando, né, os modelos que eu posso utilizar, né? Então vamos lá. Tem a fórmula resolutiva, mas nós também temos o teorema da soma e do produto. O teorema da soma e do produto diz o seguinte: a soma de duas raízes, né, e o produto de duas raízes podem ser relacionados com os seus coeficientes da seguinte forma. Deixa eu escrever aqui. Então é isso, tá? O teorema da soma e do produto diz que a soma de duas raízes, né, é menos b sobre a e o produto delas é c sobre a, né? Então, considerando o conhecimento dos coeficientes a, b e c, né, nós podemos estabelecer o cálculo dessa forma, tá? Aqui é sempre mais direto, né, e aqui depende de eu ter a capacidade de visualizar, né, de maneira simples em determinados tipos de função, né? Algumas eu tenho raízes mais complexas, então dificilmente eu poderia ter essa observação direta. Mas, lembrando, né, no vídeo de exercícios, tá, a gente vai ver isso daqui com mais tranquilidade, ok? Beleza, vamos encerrar esse vídeo por aqui, né? E no próximo vídeo vamos tratar de um último elemento, né, que é o vértice da parábola e das propriedades associadas aos coeficientes e ao discriminante.